Bom dia, primeiro ano, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu vim fazer uma revisão do que a gente já vem vendo sobre o nosso assunto que está em andamento. Vocês já estão recebendo em casa alguns materiais e a gente já viu boa parte ainda em sala de aula. O nosso trabalho que estava em andamento, a gente depois ajusta como é que vai ficar. Vamos lá. A gente está estudando cinema e a gente já viu em sala de aula que tudo que a gente tem é graças à iniciação dos irmãos Lumière, Auguste e Louis Lumière. Claro que antes disso veio a fotografia, aqueles vastos estudos, a gente já falou sobre isso. Vamos adiantar. A gente falou sobre o cinema mudo e a importância que foi Charlie Chaplin nesse âmbito. As produções foram muitas, a gente falou principalmente dele enquanto gênio criativo mesmo, né? Cineasta, ator, dirigia, produzia, fazia várias coisas, a gente já viu. Nessa mesma leva de cinema mudo e depois quando começou a ter voz, a gente viu aquela estação de comédia que até hoje inspira muitos artistas. Aí com Stanley e Oliver, que era o gordo e o magro, que é um estereótipo dentro da comédia e até hoje se usa muito aí em programas de humor, alguns atores e produções independentes continuam usando o mesmo estereótipo e o mesmo enquadramento para fazer graça dentro do humor. Outro ramo dentro da comédia do cinema que foi bastante importante foi a época dos Três Patetas, Moe, Larry e Curly, que é o nome verdadeiro dos atores. E a gente falou principalmente sobre as injustiças que os estúdios da Columbia Pictures cometeram com esses artistas. Até aí a gente também viu que o cinema estava se descobrindo. E nessa época, anos 50, anos 40 e anos 50, o cinema descobriu que ele poderia ter rosto. E a gente chega naquela fase em que as estrelas de Hollywood ditavam moda, que as pessoas queriam ser Marilyn Monroe, que todo mundo queria ter o cabelo loiro, que todo mundo queria aquele vestido esvoaçante, e isso com outras atrizes também, inclusive que antecederam o período de ouro aí dessa grande atriz. A gente viu isso também em sala de aula. Falamos também ainda no período de sala de aula sobre os gêneros. Tá meio desfocadinho porque foi uma imagem que eu achei engraçadinha, mas vocês lembram quais são os gêneros? Comédia, drama, suspense e terror, ação e aventura, comédia romântica, infantil e animação, policial, ficção, romance, guerra, documentário, épico e os clássicos. Então, o que um dia se fez sendo atualidade, hoje a gente tem como clássico. Enfim, gêneros do cinema. Para ficcionar esse gênero, a gente tem nomes de diretores que se consagraram dentro de um gênero específico na categoria e sétima arte cinema. Eu separei alguns assim, não são só esses, tem vários e cada um seguiu uma trilha interessante dentro das suas produções, mas vamos lá. Martin Scorsese, Kubrick, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, o tio de Nicolas Cage. Sorry, quem não sabia fica sabendo. Steven Spielberg, Woody Allen, Quentin Tarantino e Wes. Esses diretores aqui foram muito importantes numa nova temática aí do que seria o cinema dentro do gênero de que cada um trabalhou. Se a gente pensar na obra de Hitchcock, não tem como lembrar de Norman Bates lá, naquela cena do chuveiro lá dentro do hotel, infelizmente esfaqueando ali a moça. É uma cena clássica e aí a gente já falou em sala de aula, inclusive, sobre a trilha sonora desse filme de suspense, aquelas notas graves ali, dando aquela aflição em você assistindo. E a gente falou também em sala de aula sobre como tudo isso aí trabalhando com a sétima arte, a sonoplastia do filme, as músicas, a estética da fotografia, o conjunto em si chama muita atenção e você fica ali aficionado por cinema. Eu adoro cinema, gosto muito de assistir filmes e aprecio uma boa história. Vamos lá. O que a gente pode dizer sobre os gêneros e a evolução desses gêneros? Que todo mundo de Hollywood, já que a gente sempre tem como referência o cinema americano, é que todo mundo tem um pezinho, sabe aonde, meu povo? Lá no Japão. Todo mundo aqui, ou a maioria dos grandes diretores de Hollywood, foram discípulos de quem?
Akira Kurosawa. Minhas senhoras e meus senhores, lá na década de 50, quando Hollywood estava produzindo filmes faroeste, Akira Kurosawa já fazia a mesma coisa lá no Japão. Claro, com todo mundo ali vestido de kimono, uns chaco na mão, as espadas de samurai, umas shuriken jogando para lá e para cá. O fato é, grande parte das produções de Akira Kurosawa inspirou muitos autores, diretores e roteiristas de Hollywood. Clint Eastwood, quando estreou lá como cowboy, foi graças às produções de Akira Kurosawa, o cinema dos samurais. Já teve aqui no Brasil Akira Kurosawa, é um artista ainda bastante estudado e pouca gente sabe dessa peculiaridade, da importância que ele tem aí, de como a gente vê cinema hoje. As ideias partiram desse cara aí. Bom, vamos seguindo. Akira nasceu em 1910, 2 anos antes. A gente tem o primeiro desenho animado que foi apresentado pelo diretor francês Aimé Corté. Bom, desenho animado é um pouco diferente do que a gente tem hoje, que a gente chama de animação. Depois a gente vem aquela saga enorme de Walt Disney, com todas as suas produções ali, enfim. Dispensa comentários essa parte. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que o gênero de cinema que envolve desenho animado, a gente classifica como animação. A primeira animação mesmo de cinema que foi sucesso e alavancou bilheteria e é referência é um de 1995, Toy Story, que até hoje vem aí sempre inovando, mas acreditem, de 1995 Toy Story. Tem uma briguinha aí que dizem que os brasileiros lançaram um filme antes. Eu até procurei algumas coisas e achei algumas referências, mas o filme, a qualidade não era tão bacana. E aí eu não tenho certeza, mas o cinema classifica como de 1995 Toy Story. Então vamos lá. Em 1995 Toy Story, e aí surgiu dentro da animação uma qualidade um mecanismo tecnológico muito bacana para se trabalhar no cinema, que é a inovação em 3D. E aí a gente viu que o pessoal do cinema usou e abusou da tecnologia. A tecnologia é serviço da arte, como não? Então a gente tem aí vários filmes que o pessoal utilizou as imagens em 3D, computação gráfica, para trazer mais veracidade. E aí de quebra, muitos artistas começaram a aparecer. E muitos artistas começaram a surgir e ficarem conhecidos por conta das suas animações, principalmente por pegar personagens que já existem e transformar esses personagens em animação. Seu Burns aí dá um medinho aí em animação, né? Não tem desenho original não, mas aí, para falar a verdade, enfim, a produção em 3D, ela te aproxima muito da realidade. Você vê poros, você vê fios de cabelo, o movimento da boca, a expressão facial é muito próxima. Ainda falando em animação, e foi de atividade para casa para vocês, eu passei e pedi para vocês assistirem do que a gente tem de mais novo aí e inovação em animação, o filme Love, Vincent, com Amor Van Gogh, que é assim, meninos e meninas, eu assisti umas 5 vezes e vou assistir de novo e não vou cansar de assistir. É uma super produção, genial. E como é que essa animação inovou tanto? É a primeira animação feita em pintura a óleo. Eu comentei com vocês lá na atividade que eu mandei para casa, que todas as telas foram feitas à mão, por mais de 100 artistas. Então teve todo aquele trabalho de pegar o ator, que foi referência para fazer o personagem de Van Gogh, e pegar as telas originais e refazerem essas telas. E aí você imagina aí, um set de gravação onde tem milhares de artistas pintando à mão livre. Eu fiquei apaixonado, eu adoro desenho, eu adoro pintura e adoro cinema, juntou tudo que é que tem, eu assistindo o filme ali, ó. Já estou na 5ª vez e vou assistir de novo. Enfim, essa produção foi bastante inovadora.
É muito sensível o filme, se vocês assistiram, e quem ainda não assistiu para fazer o trabalho, assista, vale a pena. Não é um mero trabalho, é um prazer que vocês vão sentir em ter contato com uma arte tão expressiva quanto foi a produção de animação em Love, Vincent. Bom, aí o pessoal pega aqueles quadros de Van Gogh, bem clássicos, e transforma em cenário para contar a história do filho do carteiro, que sai atrás de referências de como foi, o que aconteceu com Van Gogh nos últimos dias de vida, o que é que levou a ele a acontecer tudo aquilo, por que ele eventualmente se matou, né? Na biografia dele tem ali que ele cometeu suicídio. Só que aí agora a gente tem uma outra temática especulando que na verdade ele não se suicidou, possivelmente atentaram contra a vida dele, mas ele sofria de esquizofrenia, tinha alucinações, era uma pessoa muito introspectiva, enfim. Vamos estudar mais à frente o que a história mais vai revelar sobre Van Gogh. Todo dia tem uma novidade, né? Ninguém para de estudar e é realmente um gênio. Aqui esse quadro aqui, que tem aqui na referência da imagem, supostamente foi o último quadro que ele pintou ainda em vida. Supostamente ele foi baleado pintando esse campo aí. E aí a gente tem aí os artistas recriando esse cenário, colocando os personagens, inclusive personagens que Van Gogh mesmo pintou depois. É um trabalho fenomenal. Em contraponto a esse trabalho de animação maravilhoso, eu pedi para vocês verem também At Eternity Gate, no Portal da Eternidade, estrelando Willem Dafoe. Sim, o Duende Verde do Homem-Aranha. Todo mundo lembra mais de Willem Dafoe como o Duende Verde do Homem-Aranha, mas tem filmes muito bacanas desse ator e é um ator espetacular. Quem conhece alguns quadros de Van Gogh e já viu algum autorretrato dele, nas aulas de arte a gente sempre vê, principalmente esse daqui que ele mutilou a orelha num momento assim bem peculiar da vida dele, vocês vão perceber a semelhança e o olhar que ele colocou em cena. É um trabalho de atuação muito preciso, maravilhoso. Você sente, você assistindo o filme, que ele realmente mergulhou. E aí tem uma característica bem bacana na fotografia desse filme. Você vê as imagens em um plano de perspectiva do artista, da visão de Vincent Van Gogh dentro das cenas. Van Gogh fazia uso de muito absinto. Então ele via as coisas meio turvas e algumas pessoas acreditam até que ele enxergava mais tons de amarelo. Talvez por isso os quadros tenham tanta cor quente e o amarelo seja tão predominante. O fato é, nas filmagens, o diretor deixou isso em evidência, a visão dele dentro da cena, quando ele está no manicômio, quando ele vai para Arles, quando ele encontra os moradores, com o contato dele com a natureza, a vontade dele está ali presente, pintar aquilo que ele via de forma bem sentimental. É um outro filme apaixonante, eu passei um trabalho com esses dois filmes para vocês fazerem o contraponto e fazer as anotações de vocês. Quem não fez, vamos fazer, vamos assistir o filme, vale a pena. É outro filme que também traz essa nova perspectiva do que foi que aconteceu com Vincent Van Gogh. E aí, o rapaz se matou ou ele foi assassinado? Fica-se ainda as dúvidas, porque os registros da época são muito poucos e agora recentemente até descobriram coisas novas, livros de registro que Van Gogh deixou e ficaram perdidos aí nos cantos e várias outras coisas. Comentei com vocês em sala de aula também um episódio bem peculiar de uma pessoa que ganhou um quadro de Van Gogh em forma de pagamento, mas achou a obra tão feia que colocou para tapar um buraco num galinheiro. Depois a pessoa descobriu que tinha um Van Gogh tapando seu galinheiro dentro de casa. Enfim, coisas de arte. Vamos lá. É só de cinema hollywoodiano que se vive? Em sala de aula eu comentei com vocês que não. O cinema indiano produz em larga escala muito mais filmes do que Hollywood. É o cinema de Bollywood. Inclusive eles têm isso como uma marca registrada. Tem muita dança e eles primam bastante pela cultura local mesmo às vezes envolvendo outras histórias e outros temas, sempre tem aquelas dancinhas lá no meio dos filmes. Enfim, fora o cinema da Índia, a gente tem o cinema da Europa, que é assim, fenomenal. Os italianos fazem produções bem marcantes, bem fortes.
O cinema francês é muito bacana. O cinema coreano que vem aí despontando com umas novidades, e eu partilho com vocês a minha experiência de que eu tinha na minha mente Guerra Mundial Z como o melhor filme de zumbi apocalíptico, mas mudei de ideia depois que eu assisti um filme coreano com essa temática, nesse gênero. Assistam, vocês vão, se não concordarem comigo, mas vão gostar. É uma produção de qualidade, os argentinos também produzem bastante coisas bacanas, enfim, nem só de Hollywood vive o cinema, é porque a entrega do Oscar lá, acontece lá, e a maioria das produções são norte-americanas, mas o cinema canadense também faz bastante coisa legal. Vale a pena você pesquisar e procurar outros filmes de outras nacionalidades que não as americanas, para você ver como muda a fotografia, muda a estética de se contar as histórias. E finalmente, não menos importante, mas do nosso coração, o nosso cinema nacional, não é, meu povo? O cinema nacional brasileiro, é verdade, ele passa assim por altos e baixos na sua trajetória, mas a gente tem produções assim maravilhosas, desde as produções de Glauber Rocha até as mais atuais que a gente tem. Coloquei aqui numa imagem 3 filmes assim bastante distintos. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Cidade de Deus, que foi assim um marco assim. As pessoas têm como se fosse o regresso do cinema brasileiro, mas o cinema brasileiro nunca deixou de produzir. Que Horas Ela Volta, que é a mais recente, com Regina Casé, mas a gente tem aí produções do cinema nacional que são maravilhosas, gente. A gente tem a história do cangaço sendo contado aí em vários filmes aí que usaram a temática. A gente tem temas regionais envolvendo aí a nossa cultura indígena também. Enfim, tem muito material no cinema nacional. É só pesquisar que você acha, é só abrir um pouquinho mais o coração e a mente, sair daquela estética hollywoodiana de que todo herói tem que ser tipo Rambo e assistir um pouquinho mais, porque o cinema nacional tem quem? Capitão Nascimento, meu povo. Tem Capitão Nascimento, a gente tem Chicó, João Grilo, como não? E aí dentro do cinema nacional, a gente tem assim produções que surgiram da literatura brasileira, de autores brasileiros. Eu trouxe aqui meu xodózinho, o Alto da Compadecida, a peça, e eu trouxe aí as imagens também do filme, que é assim maravilhoso. E a gente também tem outras produções que surgiram da literatura, muitos filmes inspirados nas obras de Jorge Amado. Então vale a pena você assistir. Faço só uma ressalva. Assistir filme é maravilhoso, mas particularmente os livros são muito melhores do que os filmes. O Alto da Compadecida é aquele filme que eu assisti, leio e gosto da obra, e é um dos poucos filmes que eu acho que é assim fiel em muitos aspectos à obra. Outros, por se tratar de uma obra visual, modificam um pouco o que o autor fez. Por exemplo, Os Miseráveis de Victor Hugo. O livro é espetacular, o filme genial, mas tem algumas coisas diferentes. Se for para eu escolher, eu escolho o livro. Então tem vários outros filmes que viraram que são livros, e aí fizeram a produção como filme, que o livro te traz uma emoção maior. Então, adoro cinema, consumo muito essa arte, gosto de assistir em casa sempre que dá, vou ao cinema presencialmente, mas ler uma obra escrita e depois você assistir ela em tela, faça os dois. Não fique pensando que o cinema, a professora passou um filme sobre Canudos, vou assistir o filme Canudos. Menino, tu vai perder essa prova, porque Canudos foi muito mais do que José Wilker naquele papel fenomenal. O filme é bom, a produção é muito boa, mas existe ali um romantismo para dar certo, para vender como produto de sétima arte. Na literatura a gente encontra outras coisas. Se você ler Os Sertões, você vai entender do que eu estou falando. Leia. Para finalizar a nossa viagem aí no universo do cinema nacional, alguns nomes assim muito importantes. Amácio Mazzaropi e José Mojica. E aqui eu coloquei Grande Otelo, que é assim, gente, quem assistiu já as produções, Grande Otelo participou, vai entender do que eu estou falando. Fez parte da infância de muita gente. Vocês vão receber em casa uma atividade sobre uma biografia de Amácio Mazzaropi.
Vai estar tudo anotadinho, vou deixar o meu e-mail para à medida que vocês forem fazer os trabalhos, vocês enviam para mim, eu analiso e dou uma devolutiva por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre a sétima arte. Consumam sim a sétima arte, é muito rica, cheia de detalhes, é maravilhosa, vai além do entretenimento. Um beijo, tô morrendo de saudade.